human, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so... Salve! Eu sou o Ibsen e esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia, e nós vamos dar continuidade hoje às aulas sobre filosofia política. Já falamos de Platão, já falamos de Aristóteles, já falamos de Maquiavel, inclusive eu creio que você já viu os vídeos sobre Maquiavel e a paródia que eu fiz em cima da música Manuel de Edmota, que ficou bem legal. Espero que você assista, comente, dê aí seu feedback para que a gente possa estar sempre melhorando esse canal. Divulgue Ibsen sobre som e filosofia. O assunto de hoje, depois de Maquiavel, é falar um pouco sobre o contratualismo. Para falar de contratualismo, eu vou falar de três filósofos fundamentais: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Quando a gente fala desses três filósofos, automaticamente a gente remete, no que diz respeito à política, ao contrato social ou contratualismo. Antes disso, é importante falar um pouco do contexto histórico. Nós estamos falando do século XVI ao século XVIII, respectivamente Hobbes, Locke e Rousseau. Muito bem, esse período é um período de efervescência cultural, social e política. É aquele período que já foi ali promovido e inaugurado por Maquiavel, de separação entre a igreja e o Estado, e também, no que diz respeito ao conhecimento, a cultura e a sociedade, um novo momento, que a gente vai chamar de Renascimento, e um pouquinho mais para frente ali de Iluminismo, que é um período em que a razão vai ocupar um lugar de destaque, um lugar fundamental no que diz respeito ao conhecimento, porque se busca novas alternativas de conhecimento que não o conhecimento religioso. Nesse período, no que diz respeito à geopolítica, a gente começa a inaugurar aí um período em que a Espanha, a Portugal, a própria Inglaterra começam a buscar novos mundos, né? E começa a entrar em contato com novas sociedades nativas, sociedades chamadas naquele período de selvagens, onde essas novas sociedades não tinham polícia, não tinham trancas nas portas, muitas delas, ou a grande maioria, não usavam nem roupas, havia respeito, havia segurança, e isso começou a intrigar e a chamar a atenção dos filósofos daquele período. Como poderia existir uma sociedade sem uma organização nos moldes da que eles viviam, ou seja, Estado, polícia, exército, e essas sociedades conseguiam viver? Então, começou a se refletir sobre o que a gente vai chamar hoje, ou que esses filósofos chamavam de estado de natureza. O homem em seu estado natural. Ou seja, como era o homem antes dessa organização que nós chamamos de Estado. Então, se inaugura uma reflexão a respeito disso. Thomas Hobbes, Locke e Rousseau são os principais filósofos desse movimento de reflexão a respeito do papel do Estado, das leis e da nossa relação com esse Estado. Muito bem. Thomas Hobbes, filósofo inglês, que falou sobre várias questões do conhecimento humano, refletiu sobre várias áreas da filosofia. No que diz respeito à filosofia política, do contrato social, ele vai dizer o seguinte: o homem em seu estado natural é mau e violento. O homem, ele é uma luta de o que a gente vai chamar aí de sociedade, nesse estado natural, se é que a gente pode dizer assim, é uma luta de todos contra todos. O homem é o lobo do homem. Essa é uma frase de Hobbes. E para ele, o Estado existe para garantir a paz e a segurança entre esses homens. Nós estamos dentro do Estado. O Estado é um grande monstro que ele vai comparar ao Leviatã, que é uma personagem da Bíblia, né? É um monstro que a Bíblia cita. O Leviatã é um grande monstro. E para ele, o Estado é um corpo. O Estado é um grande corpo onde todos nós estamos e que serve para nós como proteção, garantia de paz e segurança.
Então, para Hobbes, o Estado existe, as leis existem para garantir que nós, pessoas más, possamos viver juntas. Então, para Hobbes, o Estado é um grande monstro no qual nós estamos inseridos para podermos garantir a nossa paz e a nossa segurança. Muito bem, esse é Hobbes. Estado existe para garantir a paz. John Locke, um filósofo inglês, mas que já de um período em que a burguesia começa a buscar alternativas para se desvencilhar da autoridade dos nobres, para poder garantir ali o capital que eles vinham acumulando. John Locke é um filósofo ali que a gente pode dizer liberal, vai dizer o seguinte: Deus deu a terra ao homem em seu estado natural, Deus deu a terra ao homem para que o homem pudesse usufruir dessa riqueza. O homem, a partir do seu trabalho, conquista riquezas, e o Estado existe para garantir que aquilo que o homem consegue conquistar será dele e não será tomado por ele. Ou seja, observe que Locke já vai ter uma tendência liberal, no sentido de que o homem tem direito àquilo que ele conquista. E o Estado não deve se apoderar disso, mas sim garantir que aquilo que o ser humano consegue conquistar será dele. Então, para Locke, o Estado existe para garantir a propriedade privada e a posse daquilo que ele conquistou com seu trabalho. Algo que lhe foi assegurado por Deus quando deu ao homem a terra. Veja bem, a gente tem uma visão aí um pouco diferente de Hobbes. John Locke vai chamar atenção mais para a questão material das riquezas. O Estado existe para garantir a propriedade privada. Quando ele diz isso, ele meio que garante que aquilo que a burguesia, que eram os interesses que ele defendia, teria o seu direito à propriedade assegurado. E Rousseau, filósofo já do século XVIII, um filósofo muito importante, ele vai dizer o seguinte: o homem em seu estado natural é bom, até o momento em que alguém cerca um pedaço de terra e diz, isso é meu, e as outras pessoas são inocentes o bastante para acreditar nisso. Então, Rousseau vai dizer assim: a sociedade é nociva, porque a sociedade gera no homem o desejo de ter mais. Só que a partir daí, a sociedade precisa de uma organização, porque a própria sociedade atrapalha o homem, prejudica o estado de natureza. Mas já que a sociedade existe, já que essa instituição existe, precisamos nos organizar. Então ele vai dizer que o Estado existe para garantir que a vontade geral seja consolidada. Então a sociedade, ele vai usar o termo sociedade civil, ou seja, a sociedade deve se organizar para cobrar o Estado, para se fazer valer, para se fazer representar diante do Estado, e assim a sociedade e o Estado juntos vão gerar a possibilidade de uma vida harmoniosa. Ou seja, o ser humano precisa se educar para poder reivindicar, precisa criar leis, interferir na criação das leis, para que o Estado possa assegurar esses direitos. Veja bem, há uma visão bem interessante: educação, organização, boas leis e um Estado que faz valer a vontade do homem. Nessas três situações, tanto de Hobbes, quanto de Locke, quanto de Rousseau, nós vemos o seguinte: a ideia do contrato social. O que é esse contrato? Eu e uma segunda pessoa, eu e você, firmamos um contrato que uma terceira pessoa irá organizar e administrar nossas vidas. Ou seja, nós, eu e você, eu e uma segunda pessoa, firmamos um contrato social para que o Estado tenha o direito de administrar nossas vidas. Essa é a ideia do contrato social. O contratualismo é essa área da filosofia, essa tendência filosófica de estudar qual é o papel do Estado.
Eu acho que ficou claro. A ideia aí para você é de que você entenda esses conceitos que são estudados aí no ensino médio e que também são vistos no ensino superior, mas que muitas vezes fica um pouco difícil de compreender. Eu espero que você tenha entendido o que é a ideia desse contrato social e que esses três nomes são fundamentais nesse período, Hobbes, Locke e Rousseau, que vivem no que a gente chama de Idade Moderna, nesse período que compreende aí o Renascimento, o Iluminismo, o domínio da razão, a busca do conhecimento pela razão, que vem logo após Maquiavel, que é aí que vem depois do período que a gente conhece por medieval, que a gente já falou. Então nós já falamos, procure aí os vídeos, a gente já falou sobre filosofia antiga, falamos sobre filosofia medieval no que diz respeito à filosofia política, estou dizendo, né? Maquiavel, que representa a transição, e aí um movimento muito importante da filosofia política moderna, que é o contratualismo. Nas outras aulas nós vamos falar aí de outros movimentos políticos estudados na filosofia política. Filosofia política, área da filosofia que estuda as relações sociais e políticas do homem. Espero que tenha ficado claro. Aí, ó, assista o canal Ibsen sobre som e filosofia, divulgue pra galera, faça seus comentários, dê o seu like lá, curta lá, porque isso é bem importante. É isso aí, tamo juntão, espero que você tenha gostado e quero dar aí o meu salve pra você no próximo vídeo. Salve!